Olá, alunos da ZipByte, estamos iniciando mais uma aula do Excel. Nessa aula nós estaremos dando continuidade naquela planilha que nós criamos na aula passada. Eu vou relembrar um pouquinho como a gente fez esse botão antes de dar continuidade nessa aula. Então eu vou excluir esse primeiro botãozinho aqui que a gente fez só para mostrar, tá? Então eu vou clicar nele e deletar. Então, vou aqui, a gente inseriu nessa guia desenvolvedor o botão. Então, a gente veio aqui, ó, em inserir e a gente escolheu esse botãozinho aqui, ó, caixa de listagem. E com a tecla Alt pressionada, a gente fez o botão. Tá vendo? Foi assim que a gente criou o botãozinho. E aí, como que a gente adicionou os dados dentro desse botão? A gente clicou nele com o botão direito, a gente colocou atribuir macro, botão direito, formatar controle, desculpa pelo errinho aqui, formatar controle. Aqui a gente no vínculo, no intervalo de entrada, a gente clicou nesse botãozinho aqui e selecionou daqui para cá. Pode prestar atenção que a gente não selecionou o título. Essa informação é importante. Daqui a pouquinho eu vou te explicar por que essa informação é importante. Então eu selecionei, tá vendo? Do aluno para cá, não selecionei o título. Apertei a tecla Enter. E aqui no vínculo da célula, eu digitei aonde eu quero que esse botão fique vinculado. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, na célula B21. Então, eu vou digitar aqui embaixo, B21, e dou OK. Tá vendo, ó? Quando eu seleciono um valor aqui no meu botão, ele vai me avisar em qual linha eu estou clicando. Por exemplo, vou clicar aqui no aluno 2, ou seja, a linha 2. Aluno 3, a linha 3, aluno 4, a linha 4 e assim por diante. Foi o mesmo que aconteceu com esse outro botão aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá o vínculo dele. É importante porque a gente vai utilizar esse vínculo. Eu vou até mudar o vínculo de cor para chamar bastante atenção para vocês quando eu estiver aqui explicando sobre ele. Vou deixar assim, tá? Então, aqui nós vamos fazer agora a fórmula índice. Lembrando que na aula passada eu ocultei essa coluna aqui. Então, para ocultar a coluna, eu cliquei nela, aqui na letrinha A, e aí selecionou a coluna inteira. Cliquei com o botão direito, ocultar, que a gente não precisa daquela coluninha lá, tá bom? E aí, eu esqueci de mostrar para vocês como eu posso reexibir. Para reexibir, vocês vão clicar, segurar e arrastar da direita para a esquerda da coluna que você ocultou. Então, por exemplo, eu ocultei a coluna A, então eu selecionei da coluna B para o lado. E aí, vocês vão clicar o botão direito, reexibir. Tá vendo? Ó, reexibiu. Então, sempre vocês vão fazer isso. A coluna que vocês ocultaram, vocês vão clicar com o botão esquerdo mesmo, segurar e arrastar da direita para a esquerda. Como eu já mostrei aqui como que reexibe, eu vou ocultar novamente. Então, eu clico aqui na coluna, botão direito, ocultar. Pronto, nós terminamos esse processo aqui. Então, eu já expliquei o que é esse vínculo da célula, ou seja, é onde esse botão está vinculado. Então, esse botão é esse aqui, esse botão é esse aqui. E conforme eu vou clicando, ele vai me mostrando a linha da palavra que eu cliquei. Agora a gente vai fazer aqui a fórmula que nós precisamos para essa tabela. Nessa tabela, o meu objetivo é que quando a gente clicar aqui, por exemplo, aluno 4 e o bimestre, que ele me mostre automaticamente com uma cor destacada qual foi a nota dele
desse aluno nesse bimestre que eu escolhi, tá bom? Então, para isso, vamos começar aqui, ó. Então, a gente vai colocar igual índice. Nunca digite essa fórmula sem o acento lá no i. Tem que ter. Então, vocês digitam aí a palavra índice com acento, abre parêntese, e aqui ele tá me pedindo matriz. Matriz é a tabela. Então, eu vou vir aqui na tabela e eu seleciono a tabela do início ao fim. Tá vendo? Selecionei a tabela do início ao fim. E aqui ele colocou o nome da B2, ou seja, B, linha 2, até a coluna F, linha 12. Aí eu vou dar ponto e vírgula. Esse número da linha, a gente vai clicar aqui, onde está o vínculo do primeiro botão. Então, eu vou dar um clique aqui. E colocar mais um. O que é isso, professora Lilian, esse mais um? Esse mais um é porque quando a gente selecionou esse botão aqui, eu falei para vocês que eu ia selecionar do aluno 1 até o aluno 10, mas eu não selecionaria o título. Então, esse mais um, basicamente, está acrescentando esse título que eu não tinha selecionado, tá bom? Então, aqui nós acrescentamos o título também, quando a gente coloca esse mais um. Então, foi isso que aconteceu. Aí, eu aperto ponto e vírgula de novo. O número da coluna é o botãozinho número 2. Então, eu vou clicar aqui no vínculo desse segundo botão, que está na célula E21, tá bom? E aperto mais um. Por quê? Porque quando a gente selecionou esse botãozinho aqui dos bimestres, ó, pode perceber que nós selecionamos do primeiro bimestre ao quarto e nós não selecionamos essa palavra alunos, tá bom? Então, a gente acrescentou mais um porque a gente adicionou esse título também. E aí, a gente vai dar Enter e concluímos a nossa fórmula de hoje, a fórmula índice. Então, o que aconteceu? A fórmula índice, ela viu qual foi o botão que eu cliquei, qual foi o conteúdo do botão que eu cliquei e qual foi o bimestre, e aí ele me deu a nota que foi recebido por esse aluno nesse bimestre. Por exemplo, eu quero saber qual foi a nota do aluno número 4 e no terceiro bimestre. Então, vamos ver manualmente aqui. O aluno número 4, no terceiro bimestre, ele teve a nota 5, ou seja, deu aqui, ó, nota 5, certinho. Então, a nossa fórmula índice encontrou a nota correta. Vamos ver, ó, eu vou escolher agora o aluno número 8 e eu quero saber a nota dele do segundo bimestre. Vamos ver manualmente aqui, ó. O aluno número 8, aqui, ó. E o segundo bimestre, ele tirou a nota 10. Aqui, ó, a fórmula índice encontrou a nota dele certinha. Então, é isso que eu queria fazer, pessoal. Mas, agora a gente vai fazer o quê? Com essa fórmula índice, nós iremos adicionar nela uma formatação condicional, para que quando eu clique aqui no botão, no aluno e no bimestre, a formatação destaque com uma cor diferente a nota do aluno. Então, é para facilitar a visualização do conteúdo dessa tabela. Só que para essa aula não ficar muito longa, eu deixei essa parte para a próxima aula, pessoal. Faça essa mesma fórmula aí na planilha de vocês, na tabela que vocês já digitaram na aula passada, que é essa que a gente está trabalhando aqui. Caso houver alguma dúvida, eu estarei online para poder tirar a dúvida de vocês. E não esquece de fazer a atividade teórica. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!